galera, começando aqui mais um podcast da Virada, o nosso podcast Serviço Social. E hoje dando continuidade aí a nossos episódios sobre o trabalho do assistente social nas políticas sociais. Hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o serviço social na assistência social. E aí para isso, né, porque no episódio anterior eu falei um pouquinho sobre a história da assistência social aqui no Brasil e de como a gente vai ter essa construção da assistência enquanto política pública. Então, é interessante a gente entender um pouquinho também o trabalho do assistente social e da assistente social nessa política social. Então, para isso, hoje eu estou aqui com a participação ótima e especial para mim, né, que é uma honra falar com ele, com o Zamiliano, que é o nosso grande assistente social aí da assistência social, que trabalha no CRAS, lá no Rio de Janeiro, e também faz parte do Revolu Show. Acho que todo mundo aí conhece o maior podcast revolucionário em linha reta da América Latina, quiçá do mundo. Então, abro aqui o espaço para o Zamiliano, dá oi, como é que tá as coisas, e aí, Zamiliano? E aí, o maior podcast de esquerda revolucionária em linha reta, eu acho que foi a melhor introdução que eu já ouvi sobre o Revolution, né? Eu sou o Zamiliano, né? No cotidiano profissional, eu sou o Éder, na verdade. Eu sou assistente social aí, formado aí desde 2010, apesar de que eu apresentei meu TCC em 2011, então na verdade eu sou formado desde 2011, né? Eu tive que atrasar meu TCC ali, né? Tava falando sobre campesinato em uma cidade operária. É, e aí sou formado aí desde 2011 e atuo na política de assistência social desde 2011, né? De lá para cá tive algumas variações de processo de trabalho, né? Meu primeiro trabalho como assistente social foi no CRES, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Trabalhei 1 ano e 4 meses, alguma coisa do gênero. Depois eu fui ser assessor técnico com o Conselho Tutelar, né? Em Vassouras, no interior do estado do Rio de Janeiro. É um dos poucos conselhos tutelares que tem previsão na sua lei de criação de assessoria técnica, né, com assistente social, psicólogo e outro profissional que seja necessário. Na época eu estava discutindo que a gente precisava de um advogado. É, e depois disso fui ser assistente social na autarquia municipal, né, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda, que é o equivalente à SEDAI do Rio de Janeiro, à Sabesp de São Paulo, né, enfim. É um serviço, uma autarquia municipal, né? E no caso desses aí são autarquias estaduais. E eu atendia na época os profissionais ali. Eu trabalhei durante uns 6 meses e depois eu fui ser chamado no outro concurso, que é o concurso de Valença, no interior do estado do Rio de Janeiro. E aí voltei a atuar no CREAS por um ano e alguma coisinha. Depois eu fui atuar no CRAS pela primeira vez, como CRAS. E estou trabalhando, né, no Centro de Referência da Assistência Social até hoje na proteção social básica, né? Tô rodado. Tá bem rodado. Tô E rodado. essa expressão da em linha reta, não sei se Johnny já comentou lá alguma vez no Revolu Show, mas Não, ele nunca usou é essa. do nosso ufanismo aqui pernambucano, né? Tudo aqui é o maior. Então, Ah, é? tem a maior, tem a história de ser a maior avenida em linha reta da América Latina. Aí a gente tudo tem essa, né? O Jones nunca usou. Da próxima já sabe uma boa introdução aí pro Revolu Show. Pode crer, vou lembrar dessa. Mas aí a gente dando introdução aqui ao nosso tema, e aí eu selecionei algumas perguntas, inclusive agradecer a quem mandou pergunta lá no Instagram, quem me ajudou também com perguntas pelo WhatsApp e tal. E aí vamos tentar fazer essas perguntas aqui para o Zamiliano, para a gente tentar compreender um pouquinho mais dessas expressões, né, tanto da questão social quanto do fazer profissional na assistência. E aí tem uma pergunta que ela é bem recorrente, assim, que acho que a gente discutiu bastante já assim, na graduação, acredito que você fez isso bastante e a gente aqui também. Aqui eu, recentemente, né, para quem ainda não sabe, eu terminei a graduação e aí a gente discute muito quanto essa relação da autoimagem do serviço social como profissão caritativa. Tanto a imagem social quanto a própria imagem por dentro da profissão, assim como uma imagem caritativa perante a sua população usuária. E isso tem um lastro muito grande ainda na assistência, né, porque recentemente ela foi posta como política social garantida ali na Constituição e tal, dentro do bolso da Seguridade Social. Então aí a pergunta fica que é como tu enxerga esse fazer caritativo ainda dentro da assistência e como tentar desfazer essa visão, né? Porque a gente tem ali momentos
de serviços socioassistenciais, como por exemplo a entrega de cestas básicas ou alguns auxílios, por exemplo, da prefeitura, né, da assistência no CRAS e tal. E aí fica um pouco dessa ideia ainda da assistência como caridade, ali como ação do assistente social ou do outro profissional que esteja ali fazendo essa ação. Então, a primeira pergunta aqui para a gente começar essa fala é como tentar desfazer essa autoimagem do serviço social enquanto profissão caritativa dentro desses marcos da assistência. Então, isso aí é uma dor de cabeça, né? É uma dor de cabeça eterna nesses 10 anos aí como profissional. A gente nunca conseguiu resolver isso na medida do possível, né? E acredito que os demais profissionais aí que têm mais tempo de atuação sempre tenha isso. Essa imagem, né, do serviço social como uma profissão caritativa, né? Ou uma profissão que faz caridade, uma profissão que, né, enfim, atua nesse âmbito, né? Caridade aí a gente pensar, né, numa perspectiva bem religiosa, né, cristã, né, judaico-cristã ocidental, etc. Sempre ficou muito associado ao serviço social ao longo de todos esses anos, né? Até mesmo pela inserção direta do processo da Igreja Católica, né? E hoje em dia das igrejas evangélicas também, né? Do profissional nessa área, né? Ou de pessoas se formando nessa área para continuar algum tipo de trabalho social ou alguma coisa do gênero no âmbito religioso. Então, essa perspectiva, né, é uma perspectiva que fica muito travada nisso, tanto na imagem física, né, da assistência da profissional do serviço social, né? Eu lembro de uma vez que eu esqueci de falar, que eu também trabalhei durante 3 meses no hospital universitário. Eu lembro de uma vez, assim, um usuário entrar na minha sala, passar na frente da sala, assim, né? Tava escrito serviço social, tava de jaleco. E aí ele passou uma vez, passou 2 vezes. Aliás, aproveitando para falar aqui, para quem não sabe, o jaleco é um equipamento de segurança individual pessoal, tá? Não é para sair andando com ele nem almoçar com ele não, tá, gente? Jaleco você deixa ele dentro da sua salinha, você sai para almoçar e volta para pegar. Que a ideia do jaleco é que ele fique cagado de sujeira e não sua roupa. Enfim, né? Porque tem gente que acha que jaleco é muito bonito e sai carregando ele por aí, né? Acho loucura. Né? Um abraço pro pessoal do CCH, né? Controle de infecção hospitalar. Ele passou algumas vezes na frente da sala, né? Várias vezes na frente da sala, assim, olhava para dentro da sala, eu estava escrevendo, né? Eu chamo de prontuí, né? Tem o termo evolução, né? Você está fazendo evolução e tudo mais, isso é um termo muito médico, assim, porque é a evolução do paciente no processo, né? E eu acho meio nada a ver, né? Assim, porque a evolução ela é só, na verdade, a evolução do quadro, que significa que não é uma coisa positiva necessariamente para piorar. E aí eu brinco e falo, na verdade, estava prontuindo, né? Que é quando eu começo a escrever no prontuário, né? Fazendo registro. Tava ali fazendo registro, na folha de registro, né? E ele passou algumas vezes, olhou assim, e teve uma hora que ele parou assim, olhou pela porta, falou assim, assistente social não tá aí não? Eu falei, tá. Ah, sou eu, pô. Aí ele ficou olhando pra mim assim, assustado, né? Porque, pô, um cara careca de 1,90 m com barba, com cara de policial civil, né? Ninguém nunca acha que é assistente social. Ele, não, tá, não. Aí depois eu fiz atendimento e ele falou que tinha uma cara, assim, que ele pensou que quando ele ia chegar, ele ia encontrar uma senhorinha, baixinha, meio gordinha, com um coque na cabeça. Ele falou exatamente desse jeito. Com um coque na cabeça, etc e tudo mais. Eu olhei pra ele e falei assim, então, você tava esperando encontrar uma senhorinha católica, né? Assim, na hora que você fosse bater na porta ali com o cabelo preso. É isso que você tava esperando. Ele mais ou menos isso. Então, veja, tem essa imagem, né, dessa senhorinha boazinha, e para quem tá fazendo serviço social e tá ouvindo a gente, ou que já fez serviço social também tá ouvindo a gente lida com isso no cotidiano, a profissão inteira, né? A imagem muito mais forte do que a profissão consegue combater, né? Porque é uma imagem que foi espalhada durante décadas, né, ao longo do processo profissional, e algumas profissionais continuam reproduzindo essa imagem até hoje, né, continuam fazendo esse trabalho até mesmo quando elas não percebem que elas fazem e reproduzem esse estereótipo dessa profissional do serviço social. Então é uma coisa muito difícil de se fazer. Por que é uma coisa muito difícil de se fazer? E eu acredito profundamente que isso não tem uma relação somente com a profissão. Mas tem uma relação da gente conseguir fazer uma mudança disso com política de Estado. A assistência social só vai se transformar numa política de Estado minimamente estruturada a partir de 2004, com a Política Nacional de Assistência Social, né? E só vai se tornar as unidades como legalmente existentes, né? Com CRAS, CRES, enfim, em 2012, né? Com a legislação que foi aprovada, se eu me lembro bem, no governo do Lula ainda.
Não, da Dilma já, É né? Dilma. No governo da Dilma, Uhum. no primeiro governo da Dilma, né? No primeiro governo dela que ela consegue aprovar a legislação. Então veja, a nossa profissão, né? E especificamente a política de assistência social, ela só começa a ter um processo maior ainda de profissionalização, tecnificação, assim, no Estado brasileiro em 2004. Em 2004, quando você começa a ter plano, discussão sobre... Porque até aquele momento não se tinha, era uma coisa solta, assim, era um Deus dará, desgraçado para todos os lados, né? Então era muito complicado isso. Então você ainda cai muito nessa concepção de uma profissão caritativa, né? De uma concepção de uma profissão filantrópica, né? Que faz parte de centros filantrópicos, até mesmo pela característica aí do Estado brasileiro, e do capitalismo brasileiro, né, que a filantropia torna-se alguma coisa um pouco mais usual a partir da década de 30 no nosso país, né, que, bom, filantropia também conhecida como pilantropia, né, que, né, ganha esse espaço a partir da década de 30 como uma forma da burguesia nacional e internacional tentar limpar um pouco a barra da quantidade de porcaria que eles fazem para destruir as nossas vidas enquanto classe trabalhadora, né? E isso tem uma reedição a partir da década de 90, uma reedição como é que eu vou dizer assim, com a internet 2.0, né? Assim, com uma reedição 2.0 a partir da década de 90 e mais reedições atuais, com criação de terminologias novas, né? Enfim, ao ponto da gente hoje ter, por exemplo, uma associação de captadores de recursos. Veja, associação de captadores de recursos para filantropia, né? Com profissionais específicos para isso, com o terceiro setor funcionando diretamente em cima dessa concepção de filantropia e, por sua vez, em alguns casos, reproduzindo uma concepção caritativa, né, da profissão do serviço social. E na assistência social em específico nem se fala, né? Quando a gente fala, por exemplo, da questão de cesta básica, né? Que a gente faz o possível para chamar de benefício eventual, mas é mais fácil falar cesta básica, porque já está no imaginário da população, no imaginário coletivo, a questão da cesta básica. É, Normalmente, a entrega de cestas de alimentos, né, a entrega desse benefício eventual, ela é estruturada de município para município. Os critérios são muito complicados. São muito complicados, né? Na atualidade da pandemia, essa semana, inclusive, acho que foi na terça-feira. Terça-feira eu tive uma reunião com a psicóloga que ela estava querendo discutir comigo como é que a gente vai fazer para melhorar os critérios em relação à cesta básica, né? Para fazer entrega, etc. e tudo mais, sendo que a gente tinha pouca cesta e muita demanda. E aí eu falei para ela, a gente tem que ser sincero com os usuários, falar para eles que não tem, né? E isso é responsabilidade do governo. Do município, do estado e do governo federal. Assim, eu não vou virar para eles e falar assim, não, porque tem um critério X, porque não sei o que, nananã, eu vou jogar de volta. Vou falar, olha, se eu coloco na minha situação, né? Eu tenho 15 cestas e me aparecem 25 pessoas, e as 25 pessoas têm situações parecidas, mesmo depois de eu ter feito a priorização da priorização com base nas legislações brasileiras, né? Ver se tem criança, que criança tem prioridade, ver se tem deficiente, porque deficiente tem prioridade, ver se tem idoso, porque idoso tem prioridade, ver se tem idoso acima de 80, que tem outra prioridade, né? Ver se tem, enfim, quais os níveis de deficiência, né? Se tem prioridade, se tem BPC, que é outra prioridade, enfim. Depois ver se tem um programa Bolsa Família, que a política preconiza que tem que ter prioridade no CRAS, no atendimento, enfim. Depois de usar todas essas prioridades e chegar à conclusão que todos eles têm a mesma condição, como é que eu faço para saber quem é que vai ser diferente? Qual vai ser o critério? Eu vou jogar a moeda pro alto? Né? E aí eu tenho que virar pro usuário e falar isso. Não é para ser justo, é injusto. É para ser injusto. Se fosse para ser justo, a alimentação era uma política pública básica e você não tinha que vir passar por seleção nenhuma. Comida para todo mundo, pô. Comida para todo mundo, assim como a habitação deveria ser para todo mundo, mas as pessoas não têm habitação, as pessoas moram na rua, as pessoas moram de aluguel, lembrando aí que pessoas sem teto, né? Significa que aluguel você está inserido também na situação de pessoas sem teto, Uhum. né? Então, eu mesmo, né? Sou uma pessoa sem teto, pô. Eu vou pagar aluguel, né? Enfim. Somos dois. É, então, estamos aí na situação de trabalhadores sem teto, né? Se a gente é mais precarizado, menos precarizado, são os 500, mas toda a situação que a gente tem na nossa habitação está correlacionada diretamente a essa possibilidade de eu perder meu emprego e perder a casa ao mesmo tempo, né? Porque se eu não pagar, eu tenho um contrato falando que eu tenho que ir embora, né? Então, isso é uma situação da pessoa sem teto. Então, veja, para ser injusto. Não é para ser justo. Então, você tem que ser sincero com o seu usuário. Falar assim, é para ser injusto mesmo, é para ser uma merda. Né? Só que alguns profissionais, eu já notei isso algumas vezes, eles não sabem lidar com a frustração alheia.
E eles não sabem direcionar essa frustração da injustiça da pessoa. Ele acha que ele tem que absorver essa frustração, a absorção da psicologia principalmente, tem que absorver essa parte dessa frustração e fazer a vida. Mas assim, você tem que direcionar isso, assim. De quem é a responsabilidade? Né? É sua enquanto profissional ou é do governo do estado, ou é do governo do município, ou é do sistema capitalista, né? E aí você tentar fazer uma fala minimamente pedagógica sobre isso, porque é óbvio, né, que a pessoa que está ali na sua frente se apresentando como uma situação em que ela está com fome, ela não quer ouvir sobre, por exemplo, o penúltimo capítulo do Capital, em que você vai falar sobre a acumulação, assim chamada acumulação primitiva. Sim, Ela tá com fome, porra, né? Então, exato. tem que falar nos termos, assim. Quem é responsável por essa merda, né? Responsável é não sei quem, não sei quem, né? Vai lá e joga uma pedra, né? Sinta-se à vontade. Enfim, e aí tem essa problemática. Você pode tentar politizar, mas muitas pessoas acabam sempre travadas ali numa concepção caritativa, né? Ontem mesmo uma senhora apareceu lá no CRAS lá com todos os estereótipos possíveis. Depois de um certo tempo você começa a perceber que a pessoa é católica ou evangélica só do jeito dela fala, sabe? Assim, é muito engraçado. E dependendo da denominação também, depende muito da denominação. Mas assim, lá como tem uma igreja, né, católica e o catolicismo é muito forte, a pessoa entrou na minha sala, começou a falar, a primeira coisa que veio na cabeça é assim, putz, católica. Você é 200% católica, assim, né? Aquela coisa da culpa, do suplício, Sim, né? Que caracteriza uma parte da cultura católica brasileira, né? Enfim. E aí ela vem nessa coisa, assim, como se eu tivesse que trabalhar na mesma perspectiva que a religião dela. Eu sou ateu, né? Eu brinco e falo que eu sou. Eu brinco e falo que eu sou ateu, graças a Deus, né? O- assim, então, como é que eu vou entrar nessa perspectiva, né? Então, é muito difícil realmente a gente retirar essa concepção do processo caritativo do profissional do serviço social, né, do assistente social, é, porque as nossas campanhas elas têm suas dificuldades, né? O Conselho Federal de Serviço Social, o Conselho Regional, eu também fui membro aí do Conselho Regional de Serviço Social aqui no Rio de Janeiro. O Conselho Regional e o Conselho Federal de Serviço Social fazem suas campanhas, mas aí suas campanhas elas têm uma limitação, né? Tem uma limitação até onde elas vão, qual público ela consegue atingir, né? Como toda campanha. Então, assim, é muito complicado. Não tem outra possibilidade que não seja uma total reversão da uma política de Estado para isso. E a reversão que a gente teve de política de Estado minimamente ocorreu num espaço de tempo de 14 anos. Né? sim. E 14 anos em nível geracional é porcaria nenhuma. Né? É porcaria nenhuma. Para você ter uma noção, a gente tem uma concepção hoje de sistema único de saúde é, e a gente não consegue se ver num país que não tenha sistema único de saúde porque passou uma geração de 30 anos. Então a geração atual ela já tem noção disso, ela não sabe como é que é o Brasil sem SUS, etc. Né? A geração anterior, né, 60, sabe como é que era, né? Como é que era ter que depender da Santa Casa de Misericórdia, se tivesse Santa Casa de Misericórdia, né? Ou do hospital da sua profissão, porque você tinha que ter carteira assinada, Sim, enfim. Isso é geracional, assim, é demorado, é uma política. Quando eu falo política de Estado, é nessa concepção, não é uma política de governo, né? E, infelizmente, né, o PT, né, tentou imprimir uma política de Estado, mas no fim das contas acaba se tornando um pouco uma política de governo até certo ponto, né? Eles conseguem aí, né, finalmente transformar em legislação o Sistema Único de Assistência Social em 2012, mas o que trava, né, trava aí os próximos governos de fazer uma mudança completa disso, mas ainda assim, né, os demais governos vão continuar com as concepções bizarras possíveis, né? Vídeo o governo atual que a gente tem aí, né? Damares Alves, né? A própria esposa a Michele, né? Bolsonaro, né? E essas figuras únicas do Lorenzoni, que foi ministro da Cidadania por um tempo, né? Que transformaram o ministro do Desenvolvimento Social em ministro da Cidadania. Até uhum, mesmo nessa concepção, o PT não se furta disso, né? Até mesmo nessa concepção, assim, quando a gente fala, por exemplo, Ministério do Desenvolvimento Social, eu acho muito fantástico esse Ministério do Desenvolvimento Social. Podia ser Ministério da Assistência Social. A gente tem Previdência Social, a gente tem a Saúde, que tem o Ministério da sim. Saúde, e aí chega, sabe? É como se a gente tivesse, em vez de ter um Ministério da Saúde, a gente tivesse um Ministério do Bem-Estar Físico e Mental, sabe? É tipo isso. Saúde, a política na Constituição é saúde, né? Então bota o nome de assistência social, só que você coloca desenvolvimento social, porque você pode colocar com um monte de outras coisas, não só assistência social, dentro da política, né? Sim.
Ainda mais Dentro do no Ministério, perdão, dentro do Ministério. dentro do conceito de neodesenvolvimentismo do PT, né? Toda aquela ideia de desenvolvimento e para não, também não dar aquela pecha de assistência social como uma política de, acho que até de caridade mesmo. Acho que foi tento Uhum. pensar assim um pouco nessa estratégia de Eles colocar. tentaram o mais possível. Eles fizeram até mesmo essa movimentação de, pela uma das primeiras vezes aí na história da humanidade do afegão médio brasileiro, né? Não ter a primeira-dama como centro das atenções Uhum, ali nas ações de assistência social, né? A gente teve muito tempo Patrus Ananias, e anteriormente o Patrus, quem era a esposa do FHC. uhum, Assim. sim, comunidade solidária, né? Isso. E ela odiava, né? Dizem pelos corredores que ela odiava essa posição, né? Odiava muito, assim, odiava muito. Porque ela, assim, pô, eu sou socióloga, fui alçada à concepção de primeira dama, puta que pariu, né, cara? E aí, aproveitando esses ganchos que tu desse sobre tanto a visão da assistente social quanto dos usuários também. E aí tem uma pergunta que eu achei bem massa, assim, que me Uhum, mandaram, que é quanto à relação do controle social. Porque a gente vê muito, porque, como bem falasse, é muito recente essa ideia da assistência enquanto política pública. Né? Menos de 15 anos, menos de 20 anos, se a gente for pensar nas regulamentações, na PNAS e tal. E aí, uhum. essa ideia do controle social ali no âmbito da assistência, como é que ela, como é que tu tem enxergado, né? Já tem uns 10 anos como profissional, como é que tem enxergado esse movimento? Ele tem aumentado, tem diminuído? E como é que faz para tentar estimular essa parte do controle social dentro da assistência com os usuários, participando dos centros de controle, né? Eita, agora me fugiu até a palavra. Os conselhos, né? Os conselhos de assistência. Como é que faz para integrar esse parte desse movimento? Cara, assim, o governo do PT, né, principalmente, ele tentou o máximo possível criar estimular, né? Vamos melhorar. Estimular a criação dos conselhos, né? Enfim. Só que a gente tem que lembrar assim, que o governo federal ele não é um governo central, né? Sim. Ele é um governo federal, e os municípios e os estados têm suas autonomias, né? E executam as coisas da forma com a qual eles acham que devem ser executadas, né? Então, o que ocorreu ao longo dos anos, né, é que os conselhos, muitos dos conselhos, mas aqui na cidade do Rio de Janeiro os conselhos funcionavam muito bem. Parabéns, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade, a gente tem 5.305 cidades. Né? Eu falo muito isso, né, assim, pra galera, porque às vezes na cabeça delas só existe Rio de Janeiro e São Paulo, né? Só existe Rio de Janeiro, São Paulo, né, Porto Alegre, só as capitais que existem. E aí as demais cidades, né, elas colocam os conselhos para funcionar de uma forma que é totalmente inviável para a classe trabalhadora como um todo, né? As reuniões são em horários ridículos, né? São que nem a CPI, pô. A CPI, tá rolando aí a CPI, né, da Covid, e aí começa 9 horas da manhã e termina com 19 horas, 18 horas, né? Assim, o trabalhador tá voltando para casa. Você acha que o cara que tá operando, o cara que tá dentro da usina, aqui da CSN, o cara lá na coqueria, ele pega o celular dele, bota a CPI pra rolar e fica ouvindo a CPI enquanto ele tá lá mexendo com ferro gusa? Não vai, pô, não vai fazer uma coisa dessa. Né? Não tem uma pausa no dia que é assim, tipo, atenção, hoje é pausa para a política, feriado nacional, pode ir lá para casa, que a gente tem que discutir tal pauta que é muito importante para a população brasileira. Não existe isso. E não vai existir na concepção de Estado que a gente tem, né? Na concepção burguesa que a gente tem, que a política ela é centralizada na formalidade e na burocracia. Né? Então, os conselhos eles sofreram e sofrem da mesma coisa. O governo atual, né, o governo Jair Bolsonaro, fez o possível né, no início do primeiro governo dele para destruir o máximo de conselhos que não eram regulamentados por legislação e acabar com eles. E o que não era regulamentado por legislação, ele destruiu, desapareceu, né, deixou de existir. O que era regulamentado por legislação ele teve que voltar atrás, né, e dar uma segurada. Tem, obviamente, né, todo o mecanismo das conferências municipais, conferências nacionais, conferências estaduais da assistência social, mas, cara, é um belo jogo de carta marcada. São sempre as mesmas pessoas que têm possibilidade de participar. Quando o usuário ele começa a participar, ele participa até certo ponto que ele não consegue participar mais do que aquilo que a pauta principal na vida dele é conseguir sobreviver, né? Quando ele consegue participar mais, assim, é um ou outro, uma vez na vida, outra na morte,
né, que vai conseguir participar. Quando ele começa a pegar um pouco mais a dinâmica da coisa, ele tem que ir embora, tem que fazer outras coisas, né, tem que resolver a sua vida. Então, a política, nesse sentido, ela fica extremamente restrito à sua condição econômica, né, financeira e de posicionamento na sociedade. Então, os conselhos, eles também reproduzem essa prática, né? E isso só não vai ser reproduzido se você tiver uma concepção de uma prefeitura em específico, com uma gestão que naquele momento vai virar e falar assim, não, as reuniões de conselho vão acontecer nos sábados e domingos. Agora, veja, se a gente já deu 4 passos para trás e o governo do PT só deu um passo para frente, se o governo do PT voltar, você acha que vai acontecer o quê? Ele vai dar só um passo para frente, a gente vai estar 3 passos para trás do mesmo jeito, entendeu? Tem que rir pra não chorar. É rir pra não Né, chorar. pra mim, assim, ou a gente radicaliza mesmo, ou vai ficar nessa lenga-lenga, né? Sempre passo da lesma, Enfim, né? sempre no passinho da lesma. Isso não significa que não deve se participar dos espaços de conselho, claro, deve se participar. Mas não participe tendo a ilusão que vai resolver, Uhum. né? Não se iluda. Eu participei. Aqui tem um programa na Federal que se chama o FPE no Meu Quintal. É um projeto que a gente tenta articular assim, diversos cursos do campus para ir para cidades do interior e tal, com o índice de desenvolvimento humano menor e tal, para a gente tentar levar a universidade para além do muro do campo. E aí a gente fez um projeto, inclusive eu participei, exatamente falando sobre essa participação do conselho e os limites e possibilidades de participar do conselho. E é bem isso mesmo que tu falaste. A maioria da população que chegava para conversar com a gente, ela dizia isso. Não, eu até queria participar do conselho, mas eu não tenho como. Mas olha essa hora aí, pô. E o almoço? Exatamente. E sempre marcavam os horários, assim, na maioria que quando conseguia participar era um horário tipo, marcaram, mas marcaram na sexta-feira de 9 horas. Eu não vou, porque É. sexta-feira é meu dia de descanso. No outro dia é sábado, eu quero dormir, eu quero descansar um pouquinho. Se marcasse no sábado eu Uhum. iria. Então a gente até no final fez um relatório e tal e deixou lá como contribuição para tentar fazer essa organização, porque via que a população tinha essa vontade de participar, Sim. mas era sempre impossibilitada. Então é realmente Sim, um. o cara foi eleito conselheiro do Conselho de Assistência Social. No dia de reunião cara, tem dispensa do trabalho, remunerado, dispensa remunerada. Uhum. Entendeu? Dá pra se pensar em mecanismos assim, mas não vai fazer, né? Pois é. E aí, aproveitando esse ensejo da experiência rural, teve uma amiga minha, abraço Mariana, ela perguntou um pouquinho sobre os benefícios, programas e projetos da assistência social, que é uma coisa que ela tinha uma dúvida, e aí é bem interessante Hum, mesmo, porque a gente sempre acaba pensando mais na assistência social voltada para a cidade, eu não sei como é que é a tua experiência aí no Rio, quanto a hum, essa política mais voltada para a população rural, né? Quanto aos programas, hum, tanto no CRAS quanto no CREAS, sobre essa atuação com projetos e programas para a população rural. Aí se desse para falar um uhum, pouquinho assim, como é a tua experiência nesse campo e que é que a gente pode aliar também dentro da ciência uhum. social para essa população rural também, que é uma coisa bem assim importante para o Brasil, né? Que se a gente for pensar Sim, na formação social do Brasil, né, a população rural é sempre esquecida, né, nesse processo de sim. formação tanto da política quanto da assistência em si falando. A política nacional, né, assim como as demais normativas, ela preconiza a possibilidade de você ter um CRAS e um CRES que seja volante, né, que eles chamam, né? Equipe volante, né? E a equipe volante bem estruturada, ela vai conseguir realizar os atendimentos nessas áreas rurais, né? Fazendo os atendimentos que são necessários. Obviamente que as demandas que vão ocorrer vão ser diferentes, né? E as situações vão ser completamente diferentes. Então, por vezes, você vai se deparar, principalmente quem é do CREA, vai se deparar com situações análogas à escravidão e você vai ter que passar isso para o Ministério Ministério Público. Público estadual ou federal, dependendo da situação, para que a situação seja apurada, né? Então, o que você vai se deparar muitas vezes é ou uma situação análoga à escravidão, ou uma pessoa que está necessitando ali efetivar a aposentadoria rural, que tem critérios muito específicos e a maioria das pessoas não vai conseguir ter aposentadoria rural, né? A viabilização do BPC, do benefício de prestação continuada para as pessoas com deficiência ou idosos acima de 65 anos que não tiveram contribuição suficiente com o INSS, né? Com a renda per capita de um quarto salário mínimo, né? Ou, enfim, ainda tem uma DPF ainda também que
acaba falando também de gastos, né, pessoais com a própria saúde, você reduzir o valor, né, da renda da família. Enfim, acaba que você fica muito nessa coisa da possibilidade de uma equipe volante para regiões extremamente afastadas e pouco populosas, né? E isso aí a gente volta à mesma coisa, vai depender de município a município, de estado para estado, principalmente dos municípios, que são os municípios que executam efetivamente a política de assistência social. Então, se o município entende que há necessidade de uma equipe volante, ele cria a equipe volante. Agora, se essa equipe volante vai ter condições de trabalho, aí são outros 500, né? Porque precisa de um espaço físico para você fazer atendimento, né? Para você garantir o sigilo profissional, para você garantir tudo isso, e normalmente não tem esse espaço físico de atendimento, fica uma coisa muito improvisada, né? Tem que pedir ajuda para o posto de saúde, pedir um dia para usar a sala dele. Então, assim, fica muito nesse depender de fica bem capenga, na maioria das vezes, na maioria dos municípios, fica bem capenga a possibilidade de efetivação de uma equipe volante para você atender zonas mais rurais de baixa densidade populacional. Uma coisa é você ter uma zona rural que tem uma densidade populacional ali, enfim, numa região só 3 mil pessoas. Cara, se tem 3 mil pessoas, é melhor você instalar um CRAS, né? Se tem 3 mil pessoas e a maioria dessas pessoas tem cadastro único e a maioria das pessoas recebe o programa Bolsa Família, é melhor você ter um CRAS do que ter uma equipe volante, né? E aí a gente volta na mesma coisa, né? Assim, o CRAS tem que ter estrutura, vai ter que criar estrutura física, né? Tem que ser uma estrutura efetiva, com a equipe mínima, básica, né? E se expandir para as outras possibilidades para fazer os acompanhamentos que são necessários, seja o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo de criança e adolescente, de idosos, né? De pessoas com deficiência e assim por diante. Ou outro serviço de convivência que seja que o profissional tenha autonomia para criar, né? Dentro do espaço do equipamento ou da equipe volante. Eu vou até aproveitar o gancho, que é uma coisa que eu tenho até falado com as amigas minhas que estão trabalhando aqui na assistência, que elas falam um pouquinho sobre as condições de trabalho do Uhum, assistente social mesmo. Assim, quanto ao sigilo, a ter um ambiente próprio, né, para fazer uhum, ali a seu atendimento isolado, né, garantindo o uhum, sigilo, como até o Código de Ética fala, e as diversas, né, resoluções do Cefes. E aí, como uhum. é que tu encara isso também aí no teu processo de trabalho? Tem esse espaço, né, próprio para o trabalho do assistente social, né, para garantir o sigilo e tal? Sim. Então, nos locais que eu trabalhei sempre tiveram, a gente nunca teve, eu particularmente como profissional, e aí experiência pessoal cientificamente significa nada, Sim. né? Nunca tive esses problemas relacionados à questão do sigilo profissional. Sempre consegui resolver de uma forma tranquila isso, né? Quando teve uma ou outra possibilidade de ter problema, eu resolvi, assim, fácil porque, porra, eu sou homem e as pessoas têm medo de mim. Então elas normalmente acabam acatando as coisas que eu falo, mesmo que eu fale fofo. E aí, mas a maioria dos profissionais que eu conheço, né, uma parte considerável dos profissionais que passaram pela minha vida profissional, sempre tiveram essa reclamação em relação ao espaço do estilo profissional ou de separação de documentação, né, enfim. Sempre tiveram esse problema. Ou quando era isso, era a impossibilidade de fazer visita domiciliar porque o carro é um cacareco. Uhum. Né? Sempre fica rodando o tripé, tem um tripé da Seguridade Social, aí na assistência social tem um tripé do vacilo profissional, né? Que é falta de sigilo profissional, não tem carro para fazer visita e tá faltando água. Né? Fica sempre batendo no tripé do vacilo profissional ali, fica nessas três coisas, sempre nessa rodinha, né? No atual espaço que eu tô, tenho espaço para garantir o sigilo, mas eu não posso fazer nenhum atendimento com porta fechada porque a gente está em pandemia, né? Assim, então a gente está deixando tudo aberto e a gente está fazendo o mínimo possível para atender as pessoas ali com a PFF2 na cara, né? Pedindo para a pessoa sentar longe e fazer o que dá para fazer na impossibilidade pandêmica, né? Uhum. A gente está fazendo o mínimo do mínimo, assim, mínimo do mínimo mesmo, na atualidade no município que eu trabalho. Sinto aqui. Provavelmente, quando a gente tem esse problema realmente do sigilo profissional, agora eu estava no momento bocejando, quando a gente realmente faz tem esse problema do sigilo profissional, né? A gente faz a notificação ao Conselho Regional de Serviço Social para ele ir lá fazer a avaliação do espaço físico e notificar ao município e depois até mesmo multar o município, né? Se for necessário. Né? Então a gente sempre tem que ter em vista isso, entrar em contato com o agente fiscal para pedir orientação, para ver o que faz
e fazer, né? Esse é o que dá para fazer dentro da legalidade, né? E aí, aproveitando também, já que participasse do Conselho Regional, essa notificação ela é feita diretamente, pode ser anônima? Vem com toda a força, né? Principalmente agora no processo pandêmico, eu acho que a gente vai sentir mais ainda quando acabar, porque a gente vai ter que voltar a essa questão de tipo, e aí, como é que estão os recursos? Quantos recursos foram repassados, quantos que foram deixados para trás? Eu mesmo não analisei até agora a lei orgânica, a lei de diretrizes orçamentárias desse ano. Até mesmo porque ela para ter sido aprovada no ano passado e no começo desse ano, ela foi aprovada tipo agora, né? Assim, com gastos, com cortes absurdos ao ponto do IBGE falar não tem como fazer. Sim. Li uma pesquisa porque não tem orçamento, os caras tiraram o orçamento todo do Uhum. IBGE aqui. Né? Os caras são anti-ciência, né? Querem É um, fazer é um o governo. IBGE por É um WhatsApp, né? governo. Não, é um governo da era das trevas, enfim. Né? Contra o iluminismo, o básico do iluminismo, né? Assim. Que não é um movimento novo, né? Mas enfim. Então não tem como a gente pensar, né, em política pública sem o teto de gastos, né, com todos esses cortes de orçamento que estão vindo e que a gente vai sentir mais ainda quando esse processo pandêmico reduzir, né, e a gente não tiver outra desculpa dos governos municipais, estaduais, federais, do tipo assim, não dá pra fazer não porque não dá pra sair, não dá pra, Sim. tem que, né, olha aí, toma cuidado, não sei o que, tá todo mundo ficando doente, etc. E aí, quando não tiver mais doença, qual vai ser a desculpa? A fome, né? Qual vai ser a desculpa para um desempenho econômico pífio? Qual vai ser a desculpa do Brasil ter caído da sexta posição de economia mundial e ter parado na 12ª, né? Ter parado no governo dele da nona e da nona foi parar na 12ª já. Nem sei em qual posição tá agora, mas tem que ter uma olhada lá. Qual vai ser a desculpa? Então, a gente tem uma projeção de crescimento do produto interno bruto de O negativo. nosso crescimento em V. Nossa, não, a recuperação em V. Não, a recuperação não é em V, é uma recuperação em W. Daqui a pouco é isso. Recuperação em M, né? Porque vão ser 3 morros. Enfim. Eu lembro muito do processo de estágio, que eu estagiei aqui no HC, da UFPE. E aí a gente tinha, né, dentro das demandas, era fazer essa articulação do serviço social ali para o EPC ou para o INSS. E a gente via, né, a angústia da galera assim chegando e dizendo: eu tô há 3 meses, eu tô há 1 ano e meio esperando só o atendimento para poder agendar a minha consulta, seja lá no INSS ou a fala lá no Cade Único. E era uma demora, demora. Eu imagino agora, isso foi em 2000, começo de 2019, eu imagino agora, com tanto o corte de 2019 quanto os cortes de 2020, como esse processo deve estar cada vez mais demorado. E aí eu fico pensando também, dentro desse espaço de trabalho do assistente social na assistência, como é que se dá essa forma de articulação com essas outras políticas sociais, né? A famosa intersetorialidade do trabalho na Uhum. assistência. Como é que está se dando assim, dentro dessa tua experiência que já tivesse e agora também com a pandemia, como é que tem ficado esse processo de articulação? Agora com a pandemia tá mais difícil, né? Mas, aí, de novo, vai depender de município para município, né? Cada município tem uma cultura de política pública própria, né? Assim, no município que eu moro era muito simples e fácil fazer essa articulação. No atual município onde eu trabalho é péssimo, assim, parece que, sei lá, eu tenho que conversar com as pessoas por telégrafo, sabe? E mesmo assim tá todo mundo cansado, ninguém aguenta mais a cidade, né? Então a articulação entre os profissionais é muito ruim, assim, muito, 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 muito ruim. A articulação dentro da própria prefeitura é uma porcaria, ninguém sabe de nada direito. A gente acaba descobrindo as coisas do nada, assim, né? Tipo, vai ter feriado amanhã. Cara, como é que vai ter feriado amanhã? Descobre do nada, assim, do nada, né? É, então é bem, vai depender de local para local, né? Mas é uma articulação essencial, assim. Não tem como você acreditar piamente que você vai resolver uma situação específica relacionada, né, a uma família em que você está tendo negligência do cuidado da criança e do adolescente, quando você descobre que a negligência do cuidado da criança e do adolescente tem como centro principal ali que existe um uso abusivo de álcool e outras drogas por conta de uma parte da família,
né? E aí o uso abusivo de álcool e outras drogas está relacionado diretamente à política de saúde mental que está direcionada ao CAPS-AD. Então não tem como você resolver uma coisa se você não fizer a articulação com o CAPS-AD e o CAPS-AD fazer os trabalhos que sejam efetivos. Ao mesmo tempo que, mesmo assim, a gente fazendo a articulação com o CAPS-AD, não existe a possibilidade do CAPS-AD ter uma efetividade na atuação dele para redução do uso abusivo de álcool e outras drogas se não tem política de cultura, se não tem política de lazer, se não tem política de educação efetiva, então assim, todas as políticas são extremamente ligadas uma na outra, né? Então, a efetividade passa por isso, né? Se não tem, sabe, na cidade minimamente alguma coisa para fazer além de beber, né? Quando a gente está falando de uma cidade muito pequena, né? Tem a falta de possibilidades de lazer é muito grande, muito grande. Isso é muito grande. Não tem atividade cultural, quando tem atividade cultural, tipo uma festa que acontece uma vez por ano, porra, Uhum. sabe? Uma festa que acontece uma vez por ano, tá aí o resto dos 364 dias do ano, a gente faz o que aqui nesse lugar? Não, a gente fica esperando a festa, sabe? Sabe, assim, tipo, beleza, não tem um museu, não tem um cineminha, não tem mesmo que tenha, ainda fica relacionado diretamente a outros processos. Então vamos pensar na cidade grande como o Rio de Janeiro. Você tem uma caralhada de museu no centro do Rio de Janeiro que são muito legais, que são muito maneiros para ir. Mas e aí, como é que fica o pessoal da Zona Oeste que não tem condições de ir para participar do ciclo daqueles museus porque não tem condições financeiras para chegar no centro do Rio de Janeiro e ficar o dia inteiro no museu e pagar a alimentação ou pagar o transporte para chegar no museu, né? E aí você quer que resolva a situação do uso abusivo de álcool com outras drogas? Como então? Sabe? Algumas concepções políticas vão falar que a forma de resolver isso é com Deus, né? Então Uhum. bota Deus ali que vai resolver, né? E vai dar tudo certo, né? É falta de Jesus no seu coração, né? Enfim, né? E é ótimo, é ótimo você falar isso que é falta de Jesus no seu coração, né? Porque você pode usar isso de desculpa para sempre, porque não existe, pelo menos eu não sei você, mas eu pelo menos nunca ouvi falar, né, de uma máquina que tem a capacidade de medir qual o nível de Jesus no seu coração, né, para você saber o quanto é que falta, né, para completar o tanque de combustível ali, você conseguir desvencilhar dos problemas da sua vida, enfim, né, é uma desculpa perfeita, uma desculpa perfeita, né, eterna para você não falar das coisas que são realmente necessárias e complexas, né? Que é uma política de educação efetiva, uma política de saúde que seja efetiva, uma discussão efetiva sobre o uso recreativo de entorpecentes no geral, né? Inclusive, né? Café e chocolate, né? Muito A bons, gente por não pode sinal. esquecer disso. Né? Muito bons por sinal, mas aí eles não são criminalizados, porque não, café e chocolate, não, mas se você comer muito chocolate, você vai ter diabetes, né? Enfim, Pois é. né? Aí não tem problema. Até mesmo porque nunca ninguém atropelou ninguém porque tava comendo chocolate, né? Desculpa, eu tava muito louco de chocolate aqui e matei minha esposa, sabe? É, Então, assim, não tem como, né? Tanto as políticas de assistência social são afiançadas às demais políticas, como as demais políticas também são afiançadas a outras questões, né? Então, se você vê o problema como uma totalidade, né, a totalidade do processo, você vê que também o CAPS ele não tem condições de efetivar a política de saúde mental se não tem todo o resto. E aí a gente vai bater em outras coisas, a gente vai bater aqui pro resto da vida. Porque aí não tem como você resolver o uso abusivo de álcool e outras drogas e descobrir que o problema principal relacionado ao uso abusivo de álcool e outras drogas na vida da pessoa é porque o salário dela é uma bosta, ela tem que ficar 4 horas dentro do transporte para chegar na desgraça do trabalho, chega lá, sofre assédio moral, sofre assédio sexual, volta para casa e aí a forma que ela tem, né, depois de trabalhar 16 horas, de relaxar é tomar uma cachaçinha. Então como é que você vai resolver? Você fala assim, não, vamos controlar esse negócio aí. Beleza, não. Ele controlar o quê? Ele vai controlar o ambiente de trabalho dele? Sim. Pois é. Né? Como é que ele vai controlar o ambiente de trabalho? Quem que vai controlar o ambiente de trabalho dele? Quem que vai acabar com o assédio moral dentro do trabalho? Quem que vai acabar com o excesso de carga horária de trabalho? Quem que vai resolver o problema do transporte público absurdo? É a... Né? Vai ser o CAPS? Não, Sim. né? Pois é. É a famosa processo multifacetado das expressões da questão social, né? Como diria José Paulo Neto. Isso. E aí a gente enxergar. As múltiplas determinações da questão social. Exatamente. E aí a gente tem, né, esses diversos fatores em disputa e essas diversas explicações também em disputa dentro do ambiente, né, social. E aí Uhum. também eu fico pensando
outra determinação para o trabalho de assistente social, que é uma coisa que a PNAS e a NobSUAS, né, a NobSUAS RH vai enfatizar bastante dentro dessas elaborações, que é o processo de Uhum, formação continuada, né, ali a ideia de educação uhum, uhum, permanente dentro do uhum, SUAS. E aí, como é que tem sido nesse teu processo, né, enquanto assistente social, nesses 10 anos ou um pouco mais, desse processo de uhum. formação continuada, como é que tem sido dentro né, aí do Rio de Janeiro, pelo menos, desse processo da formação continuada, da educação permanente, como é que tu enxerga isso para o trabalho de assistente Uhum. social? Se há realmente essa articulação, se há importância também desse processo. Então, dentro desse processo de educação continuada, principalmente pensando no sistema único de assistência social, eu confesso para você que em 10 anos eu tive um curso. Agora há pouco tempo, inclusive, o maior legado que eu tenho de discurso que foi a melhor bolsa que eu ganhei no congresso até hoje na minha vida, né? Que veio pelo. Que é uma bolsa fantástica, assim, que finalmente eu ganhei uma bolsa que foi boa, que é a Educação Permanente do SUAS, né? Do Capacita SUAS. Eu tive um desses cursos do Capacita SUS. E uma parte considerável, provavelmente era para ter tido mais, né? Eu estou há 6 anos nesse município. Provavelmente era ter tido participado de mais Capacita SUS, mas por uma incompetência generalizada que paira sobre o município que eu trabalho, provavelmente só teve essa única vez que ocorreu isso. Deus sabe lá se vai ocorrer de novo. Né? Pensando aí, Capacita SUS vem do governo federal e né, tá essa zorra danada. Mas o processo de educação continuada, né? O profissional ele não pode ficar esperando a gestão tomar atitude, não, tá? Se ele vê algum curso que ele acha interessante de ser feito, né? E pode ser um curso de extensão da UFRJ, pode ser um curso de extensão da UFPE, pode ser um curso de extensão e que tem correlação direta com o processo profissional, nada impede ele de juntar demais profissionais e falar: vocês querem fazer isso aqui? Vamos mandar um ofício para a Secretaria de Assistência, Secretaria de Estado, enfim, de assistência ou Secretaria de Assistência Social, né, ou qualquer outra política que você trabalhe e falar assim: a gente precisa de dispensa aqui e transporte para a gente fazer esse curso aqui, né, porque a política preconiza que a gente tenha um processo de formação e a gente gostaria que isso fosse garantido, né, por vocês. A gente achou esse curso e a gente quer fazer, né, isso nada impede a gente ficar esperando o negócio descer do céu, né, e chegar na nossa mão. A gente pode requisitar isso para eles, né, à vontade, né, e eles podem negar à vontade também. né? É, pode ser feito dessa forma, mas a gente vai ter, assim, sem a gente depender das gestões, nosso trabalho é o trabalho eternamente executivo, né? É terminal mesmo, executor terminal das políticas sociais. Então, se depender da gestão, é isso. Terminou, tá lá, né? Eu brinco e falo assim: se você quiser entrar num CRAS e ficar 25 anos fingindo que trabalha, você consegue. Tranquilamente. Você entra lá, empurra tudo com a barriga, escreve o que você quiser, depois se aposenta e vai embora. Sabe? Né? Sem nenhum processo jurídico nas costas, né, etc. Mas reproduzindo toda a lógica Gerencialista, né? liberal, né? Enfim, tem muito profissional que cotidianamente, né, reproduz uma lógica sociológica weberiana, Uhum. né, de trabalho, né? Não percebe, né? O cadastro único da assistência social, o CAD único, bem como o prontuário SUAS, é todo calcado em uma concepção weberiana de avaliação da classe social, né? Você faz ali a análise socioeconômica, né? Qual é a posição de classe que você... Porque na cabeça do Weber, né, a posição de classe é de acordo com a sua De capacidade renda. financeira, Uhum. de renda, né? 200% é isso, entendeu? É 200% isso, né? Os critérios de você ceder um benefício como Bolsa Família é um critério weberiano, Sim, total. sabe? Totalmente, né? Então, assim, né? Enfim. E aí, aproveitando e falar do Cade único, tem essa polêmica aí, né, atual. A galera tá, pelo menos dentro do âmbito do CFE, né, das redes sociais, Uhum. que é essa ideia do cadastro único por aplicativo, informacional e tal. É. Vai dar merda, né? Como é Vai pra tocar no podcast aí, vai dar merda, 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 vai. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo, por exemplo, com o meu INSS, né? Os Uhum. profissionais da assistência social estão tendo que atender as pessoas, estão tendo que guardar um monte de senha, porque as pessoas não sabem entrar no aplicativo do meu INSS, né? Não sabem mexer naquele negócio, e quem tem que fazer no final das contas é a gente, sabe?
Você vai ter informatização, tem um certo nível de positividade, né? Que só vai funcionar daqui a 20 anos. Tem um certo nível de positividade para algumas coisas, né? De você ter um acompanhamento ali mais rápido, etc. Mas a gente volta de novo na mesma questão. Tem que ter internet para funcionar essa porra, tem que ter internet para baixar o aplicativo. Tem que ter local que tenha internet para baixar o aplicativo. Enfim, tem todo esse Tem que problema. ter Então, celular, né? o local onde tem que ter celular, né? Como é que você tem o celular? Foi o governo que deu o celular para você? Isso aqui não é Cuba, né, pô? Não foi o governo que deu o celular, né? Então tem toda essa problemática, né? Isso sem contar os problemas que a gente vai ter de cadastro que vai ser feito errado, porque é a concepção que está na cabeça do usuário. Que foi o que aconteceu, por exemplo, com o auxílio emergencial. Muita Uhum. gente não recebeu o auxílio emergencial, porque na parte que coloca lá para você cadastrar a família, o que você fez? Não, eu moro sozinho, né? Vamos dizer assim, eu moro sozinho. Mas, quem é minha família? Bom, minha família é o meu pai, o seu Amarildo, a dona Roseli, o Denis e o Caio. Essa é minha família. Os demais são parentes. Mas essa é minha família. Mas eu moro sozinho. E aí ele pergunta, qual a sua composição familiar? Aí eu escrevo lá, o Zamiliano, o Denis, o Caio, o Amarildo e a Roseli. Você mora com essas pessoas? Não. Elas contribuem para o cotidiano da sua família na concepção da assistência social, que é sobre quem mora no mesmo teto e contribui para o cotidiano da família? Não. Então, para que você colocou elas ali? A única coisa que elas conseguiram com isso foi o quê? Foi ter o auxílio bloqueado. Porque seu Uhum. pai ganha 11 mil, a sua mãe ganha 4 mil, né? E você mora sozinho, ganhando uma merreca, né? Ou tá desempregado, era para estar recebendo auxílio emergencial, não tá recebendo por quê? Porque na cabeça do governo federal você mora com seu pai e sua mãe, pô. Sim. É só um. Imagina isso no nível do Cade Único. Pois é. Porque você vai ter problema de família convivente, sabe? Uhum. Então, olha o nível de problema. Olha o nível de problema. Você vai colocar sua composição familiar e aí você mora na República. Na República tem 6 pessoas. A República ela funciona como uma família? Não, porra. É cada um no seu quarto, bicho. A comida é separada. As pessoas separam as comidas. A pessoa compra comida assim, não come da minha comida. A não ser que eu deixe, né? A única coisa que elas estão ali distribuindo é o espaço físico, o dia da limpeza, né? E sempre tem um arrombado que não limpa as coisas, né? O dia da limpeza, né? Compra do papel higiênico, desentupir a descarga, pagamento da luz, pagamento do gás, pagamento da água e pagamento do aluguel. Acabou. Acabou. O resto não tem nada a ver. E aí aquilo ali, o que é aquilo ali? São núcleos separados. Na verdade, são famílias monoparentais, ou seja, compostas, né, famílias monoparentais, enfim, né, compostas de uma única pessoa, que são 6. Então são 6 cadastros diferentes que você tem ali. Não é um cadastro que você tem. Uhum. Entendeu? Porque é tudo família convivente, pô. É tudo convivente. Cada um ali pode receber um auxílio emergencial com o mesmo endereço. Pelo menos deveria, né? Uhum. Eu ainda não consegui formar uma opinião assim sobre essa parte da informatização do Cade Único, mas já sei de que disse também concordo. Vai dar merda. Não, vai dar merda. Cara, as pessoas elas tinham dificuldade, veja bem, elas tinham dificuldade para preencher um formulário de papel do INSS, pô. Uhum. Sim. Acho que elas não vão ter dificuldade de preencher um formulário digital, Foi. que no final das contas vai fazer a mesma pergunta. E ainda mais. E ainda você tem o problema que o do papel você não faz senha, né? Esse ainda você vai ter que fazer senha, você vai perder a senha. E também tem todo o Ou você vai processo fazer todas as de. mesmas senhas, né? Um, Uhum. dois, três, quatro, cinco, seis. Sim. E ainda Um tem monte de gente todo o com 2, 3, 4, processo 5, 6. do. A quantidade de gente que deve estar feliz da vida com esse tipo de coisa pra falsificar coisa pros outros, deve estar nem no gibi, assim, nossa, que maravilha, eu vou enganar a dona José a falar, Sim. vou fazer um card único pra ela de sacanagem na minha casa. E ainda tem também o processo também de desarticulação também dos postos de trabalho, né? Porque isso vai também Sim. acabar com algumas vagas de trabalho para assistente social nesse período também, assim como aconteceu e ainda acontece no INSS. Principalmente pro cadastrador, né? Sim. Que é a figura que faz esse trabalho do cadastro único. Mas assim, vai ser um problemão, assim, porque aí acaba com a figura do cadastrador e quem vai ter que ficar fazendo a retificação dos cadastros das pessoas que tá errado, Nos outros. sabe? Quem que vai ter que olhar cada um dos negócios? Porque cada caso é um caso. Você olha o caso assim, aí a pessoa começa a falar. Isso é uma parada assim que a gente se depara muito, tá? Né, no cotidiano profissional. A pessoa começa a falar uma coisa e aí você começa a investigar a situação rapidamente e aí você descobre que não tem nada a ver com o que ela falou. Uhum. Ela chega e fala assim, não tem aposentadoria. Aí você pergunta pra. Isso é uma dica boa pra você.
Eu sou aposentado. O senhor tem 13º no fim do ano? Não, então o senhor não é aposentado. O Sim, senhor recebe BPC, sabe? Porque o BPC não tem 13º, né? sim. O BPC não tem 13º. Isso acontecia muito Daí no a pessoa estágio. chega e fala assim, não, porque tem que resolver a minha... não, a gente tem que resolver o meu negócio da aposentadoria. Mas se for aposentado, você vai na INSS. Não, mas o INSS falou que era aqui, então é BPC, então não é INSS. Não tem outra explicação, sabe? Uhum. A gente tem muito esse vácuo ainda, né? Sobre qual é a, a política pública que está lhe atendendo e tal. Não tem essa especificação ainda. E E, tudo. e isso não é, assim, veja bem, isso não é um papel do assistente social. Uhum, Vamos ser sinceros, não é um papel do assistente social. A gente não fica 4 anos de bacharelado, né? Estudando sociologia, economia política e não sei o que, para ficar resolvendo burocracia. Isso aí, uhum. qualquer profissional administrativo minimamente capacitado para entender como é que funciona o sistema, resolve, pô. Não precisa de 4 anos, não, pô. Isso aí explica pro cara em 3 meses. Real. Em 3 meses. Agora, quem é que vai fazer a análise de indicativo social na região e por política pública? Não vai Uhum. ser o administrativo. Não vai ser o administrativo, é o assistente social. O profissional capacitado é o assistente social. Se a gente não ocupa esse espaço, né? Quem que ocupa esse espaço? Ah, é o maluco, é o Pazuello das ideias, né? Uhum. O general, né? De general de logística que foi parar no Sistema Único de Saúde, como se logística e saúde tivesse tudo a ver, né? É. Logística é uma parte da saúde, bicho. Inclusive, assim, eu brinco e falo assim, vocês botaram o cara do almoxerifado como... Que é isso que ele é. Ele é o gestor do almoxerifado, pô. E um É ótimo o general, gestor, né? o Por cara da logística, sinal, é o cara do almoxerifado. É o trocou o cara que tem Macapá que, por que se Amapá. preocupar com a linha... Não, o cara que tem que se preocupar com linha de distribuição pra mandar coisa pro front, pô. Esse que é o trabalho dele, ele é o cara do Uhum. almoxerifado. Dentro do hospital ele é o cara do almoxerifado, sabe? É. Ele vai pro SUS, vai ser ministro da saúde, numa massa. Massa. E aí, se a gente não ocupa esse espaço, é isso que acontece, né? O almoxarife vai lá, né, ser nomeado pra fazer uma parada que não tem nada a ver com a profissão dele. Ele vai fazer o quê? Cagada, pô. Uhum. Assim como se você nomear um assistente social pra ser almoxarife, ele vai fazer o quê? Merda. Né? Merda, vai empilhar, porque eu já fui almoxarife, profissão, tem um local de fala. Tamo junto. o, Você vai colocar um assistente social lá e vai fazer o quê? Vai empilhar um monte de caixa de soro da forma incorreta e vai cair em cima de alguém e matar. Hum. Por quê? Porque ele não sabe empilhar, pô. Ele pode aprender aquilo em 5 minutos, pode. Mas ele não sabe, na primeira ele mata alguém. Aproveitando também uma pergunta assim que é bem recorrente, inclusive acho que é um dos âmbitos assim da profissão que a gente tem pouco contato, que é nessa questão de consultoria e assessoria, serviço social. Ah, Que é bem assim, quase ninguém sabe. Você achar um profissional que trabalhou com assessoria é quase que achar um elfo, né? é raro, né? É. É raríssimo, é raríssimo. E aí, Cara, consultoria. como é que dá Pode falar, lá pode falar. esse processo aí de consultoria, assessoria? E como é que foi a tua experiência dessa consultoria lá no Conselho Tutelar? Então, consultoria eu nunca dei, né? Consultoria você faz um processo muito específico, né? Te contrata por um período específico, você dá a consulta lá vai embora. Uhum, Acabou. Né? Isso é o processo de consultoria. Você pode ter até um contrato, assim, que você pode ficar. Eu vou prestar consultoria para um determinado órgão durante 6 meses. Depois vocês andam com as suas próprias pernas aí. Né? A assessoria ela é continuada. Então você fica ao lado da pessoa, assessorando para que ela tenha a possibilidade de ter uma tomada de decisão. Então aí você vai ter um embate entre o assessorado e o assessorando, né? Sempre. Né? Você vai virar para ele e vai falar assim, olha, não faz isso aqui não, porque vai dar merda. Aí o cara vai lá, faz, dá merda. Aí você fica olhando para ele e fala, eu falei que ia dar merda. Né? Esse negócio que você fez aí. E ele ainda bota a culpa em você, se tiver possibilidade. Né? A assessoria é um processo muito complicado. Quando eu fiquei como assessor técnico do Conselho Tutelar, eu que imprimi essa concepção de assessoria, porque antes não tinha, eu era assistente social do Conselho Tutelar. uhum, Ah, não, porque assistente social do Conselho Tutelar, assistente social. E aí eu comecei a falar assim, eu sou assessor técnico do Conselho Tutelar. A pessoa eu comecei a explicar o que era assessoria técnica, porque quem toma decisão não sou eu. uhum, Quem toma decisão é o conselheiro. Né? Quem está pela legislação ali, que tem que resolver, que tem que fazer as determinações pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é o conselheiro. Não tem assistente social no Estatuto da Criança e do Adolescente. Para com esse negócio. Tá na legislação, né, que tem que ter o assistente social, o psicólogo, o conselho tutelar, mas ali, para mim, a concepção é de assessoria. Eu não vou ficar fazendo visita domiciliar para o conselheiro, uhum. né? Porque ele que tem que averiguar as situações. Ele que tem que fazer esse tipo de averiguação. E se ele tiver dúvida, ele consulta o assessor. Para isso que o assessor tá lá. Ó, vi lá uma situação tal, não sei o quê.
O que você acha desse caso? Aí me conta o caso, tudo mais, eu faço uma avaliação, entro em contato com quem tem que fazer, falo, ó, eu acho que você deveria encaminhar essa situação que você está me relatando para tal lugar. Deveria ser feito dessa forma. E o relatório deveria ser escrito desse jeito, Ah, saquei. sabe? E aí é um processo diferente. E até mesmo de você. E aí eu criei, né, depois de um certo tempo lá dentro do conselho, como estava assessorando eles, eu comecei a mexer na estatística deles, né? A estatística passava na minha mão, então eles faziam o processo, eles faziam a coleta dos dados que eles tinham, né? Eles coletavam os dados deles, lá do que eles faziam de atendimento, e eu tratava esses dados, transformava em estatística, tinha um manualzinho estatístico que eu fiz na época, né? Porque a gente tem que lembrar disso, né? Quando você coloca um termo na estatística, a pessoa pode interpretar aquilo errado. Então, quando você coloca lá, por exemplo, maus tratos, você quer que ela entenda o que você entende por maus tratos e o que está entendido por maus tratos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é o que está na cabeça dela. Tipo, meu filho pegou um chiclete e colou na cabeça da minha filha. E aí eu fui lá e dei 2 tapinhas na bunda dele porque fiquei puto com ele. Isso é maus tratos? Não, porra. Isso não é maus tratos. Isso é diferente. Isso não é maus tratos, né? Agora, assim, minha filha fez uma merda e aí, como um castigo, eu deixei ela 3 dias sem comer. Isso é maus tratos. Isso é tortura, Uhum. sabe? É tortura, isso é castigo físico, sabe? Privação de alimento, né? Isso é maus tratos. Então, e aí no manual vem explicando o que era maus tratos, qual é a concepção de maus tratos. E aí, para não ter grandes problemas, eu usei concepções jurídicas de maus tratos, de juristas, né? Para ficar mais fácil, uma certa compreensão rápida, né? Porque era por isso que eu falava que tinha que ter um advogado para discutir isso com a gente, na profissional da advocacia, do direito, né? Para discutir essas questões com a gente. Na época eu até pensei em fazer direito porque eu comecei a estudar legislação, e aí pegava o Estatuto de Criança e Adolescente, aí pegava o Estatuto interpretado por algum jurista, aí você lia aquilo, enfim. Né, porque lá no Estatuto fala do que é maus tratos, e aí esse jurista fala assim, maus tratos são todas as situações de violação de direito da criança e do adolescente. Aí, se toda situação de violação de direito da criança e do adolescente é maus tratos, logicamente, né, quando se há uma infração administrativa do direito da criança e do adolescente, porque a escola não concedeu que ele tivesse a entrada na educação, é uma situação de maus tratos perpetrada pelo Estado brasileiro. Sacou? Uhum. Então, assim, se você interpreta é a concepção que ele teve. Sim. Né? E aí, por conta disso, na estatística tava lá. E aí, na estatística, quando tinha maus tratos do próprio Estado. O próprio Estado fazendo merda. Tinha lá, bonitinho, separadinho, ó, o Estado fazendo merda aqui. E aí eu explicava tudo isso, etc. Aí comecei a tratar a estatística deles, melhorar e qualificar. Mas a estatística, tem mole, eles estão usando esse negócio até hoje, né? Tem até que descobrir se estão usando até hoje. A estatística, bem, bem, bem capaz de estar. Ah, ficou muito bom. E também fazendo o trabalho ali de educação continuada com eles, né? Então, veja, eu consegui levar os conselheiros tutelares para fazer um curso na Praia Vermelha, né? Na Escola de Serviço Social da Praia Vermelha, sobre direitos da criança e do adolescente, né? E eles fizeram lá, na Escola de Serviço Social da UFRJ. E foi muito maneiro, porque eles chegaram lá, né? Tipo, tudo bem? Falei, gente, quem que é que aqui é de outra profissão? Não sei o que, levantou a mão um conselheiro, falou, sou conselheiro tutelar, o pessoal da Escola de Serviço Social. Você é conselheira? Nossa, é a primeira vez que eu vejo um conselheiro tutelar aqui. Falei, não, foi o nosso assessor técnico que trouxe a gente aqui. Opa! Já ganhou um ponto. Né? Pois é. Fala, galera. Né? E foi ótimo, eles adoraram, assim. E foi bom pra mim, porque tudo que foi falado lá foram as coisas que eu já discutia com eles. Então, como eles foram na universidade pela primeira vez, né? Uma universidade pública, pela primeira vez na vida deles, como a UFRJ, que é grande pra caralho, né? Vem toda aquela coisa do respeito, etc. E como eles falaram exatamente a mesma coisa que eu falava pra eles, já discuti com eles, eu ganhei um outro patamar dentro do. Então Uhum. o jogo político ele é contínuo, né? Então você faz esse jogo também pra você conseguir, né, ganhar mais respeito daqueles que estão ali junto com você, né? Então a assessoria ela tem todo esse movimento, né? Tem até acho que esse é um livro, né, que é do Jefferson sobre assessoria, Eu do tô. Jefferson ali. Não Desconheço, sei se assim. eu tenho ele aqui, mas acho que tem um livrinho sobre assessoria e serviço social. Vou procurar direitinho depois, porque ele foi assessor político do CRES do Rio de Janeiro por muitos anos, né? Por muitos anos. E aí depois ele fez serviço social, né? Se formou em serviço social, fez foi mestrado, doutorado em serviço social e agora é professor da UERJ, né? Eu vou até procurar também, porque é um assunto que a galera tem muita dúvida, e eu também tenho muita dúvida, assim, sobre assessoria, consultoria, porque é meio que um limbo, assim, que a gente fica meio solto ainda dentro do serviço social, né? Pra discussão. E, Uhum. e é isso, assim, eu acho que
eu acabei com minhas perguntas e não tô com mais uma grande dúvida assim sobre o trabalho na assistência. Eu agradeço muito a oportunidade de ter falado contigo. Agradeço sim, ter Pô, eu que disponibilizado o seu agradeço. tempo para falar um pouquinho sobre essa parte, né, essa particularidade do trabalho do assistente social na assistência e falando um pouquinho da sua trajetória e da experiência aí no Rio de Janeiro, que é bem legal a gente poder trocar essas experiências. E aí eu deixo espaço aqui para suas considerações finais e já agradecendo muito a participação e agradeço sempre. Fica aí o convite para participar mais vezes se quiser, tá sempre aberto. Ô, claro, claro. Gente, eu agradeço, cara. Agradeço você, Antônio, por a gente ter feito esse bate-papo massa aqui, né? Principalmente no espaço. É a primeira vez que eu acho que eu discuto isso num podcast em específico sobre serviço social. Já pensei algumas vezes até em criar podcast falando sobre o meu cotidiano profissional, né? Mas, como eu faço muita coisa ao mesmo tempo, eu acabo não fazendo. Né? Eu tenho boas ideias e deixo elas no papel. E eu queria aproveitar aí para você que está ouvindo a gente, né? Você vai me ouvir de vez em quando no Revolu Show, que é o podcast de esquerda, o maior podcast de esquerda em linha reta, né, do Brasil. A linha é tão reta que ela chega até o escritório do Xi Jinping lá na China. Um abraço pro Xi Jinping que está ouvindo a gente agora nesse momento. Um abraço aí para mim pro Raul Castro também, que é o outro lado da linha reta, né, que vai Grande no Raul. gráfico aí. Grande Raul Castro aí. E também você pode me ouvir, né? Alguns dias da semana no meu canalzinho na Twitch. Se você não conhece a Twitch, né? É twitch.tv/Zamiliano. Se procurar Zamiliano no Twitch, você vai achar lá. Provavelmente vai ter um link em algum lugar no podcast, acredito eu, mas Twitch se escreve de uma forma feia, né? Quando você fala, parece que é só Twitter, né? Mas eu tô lá também fazendo lives aí semanais. Essa semana passada, semana agora, né? Ontem, antes de ontem, eu fiz um resumão da CPI da Covid. Hoje eu ia fazer também, mas eu acho que eu não vou conseguir fazer, porque eu tive um dia muito atribulado e não consegui assistir a comissão como um todo, né? E amanhã, né? Já um convite para você, porque provavelmente o podcast quando sair já foi, né? A gente vai ter um bate-papo com o vereador Tarcísio Mota, né, Hum. no meu canal no Twitch, mas vai sair no Revolu Show também. Então você tá ouvindo agora, vai sair no Revolu Show, você já deve estar no Revolu Show, dá uma olhada lá. Valeu, Zamiliano. Valeu, galera. Esse foi mais um podcast da Virada. Hoje trazendo aqui um pouco do trabalho do assistente social na política de assistência. Espero que tenham gostado. Não deixem de acessar o nosso Instagram, lá o podcast da Virada. Procura lá nas redes sociais. E compartilha, curte lá nossos posts e as informações que a gente coloca lá. E também não deixa de ouvir nas diversas plataformas de áudio o nosso podcast. Então, continue acompanhando, compartilha e nos vemos em breve no nosso próximo podcast. Valeu, Zamiliano. Abraços.